Sinto no meu corpo a dor que me angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violência, estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Esses versos estão na música Estado Violência, de um LP dos Titãs, está aqui, né? Tenho ele em vinil, e é sobre essa canção que nós vamos falar hoje. As 12 músicas que compunham esse LP eram Cabeça Dinossauro, U, Igreja, Polícia, Estado Violência, A Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem Primata, Divisas e O Quê? Pessoal, Nando Reis, Paulo Miklos, Charles Gavin, Arnaldo Antunes, Branco Melo, Tony Belotto, Sérgio Brito, Marcelo Frome, só podia dar nisso, né? Um resultado realmente bastante interessante. Inclusive, na época, eu era também mais ou menos contemporâneo deles, né? Também mais ou menos na mesma idade, então a gente comprava, né? Vou tirar aqui a capa, porque aí você tem um pouquinho de reflexo, né? Então, eu tenho aqui ainda, olha, em vinil, saudosos vinis. A gente já comentou aqui em outras oportunidades, tem um aqui também, olha, deixo sempre ali algum para ilustrar, mas enfim. Então, era muito interessante, né? A gente já falou aqui em outros momentos, o LP, porque ele trazia toda, né, além das letras, os músicos, tinha todo esse trabalho, né, de arte, né? No caso, os desenhos aqui do Leonardo da Vinci, né? Então, era bastante, né, interessante, mas, enfim, não adianta chorar, né? O mundo vai mudando, e aí a tecnologia vem, e aí hoje existem outras formas, né, de se ouvir. Aqui, geralmente havia, né, uma sequência de projeto, vamos dizer assim, né, de tema, então a música, a ordem da execução obedecia ali um critério, né, do artista, do criador, enfim. Então, e hoje não, né? Hoje você vai ouvindo aleatoriamente a música à medida que elas vão surgindo. Mas, então, é só um recadinho aqui, né, para matar a saudade, quem eventualmente tiver mais ou menos a minha idade aí, e a garotada também, né, gosta bastante, quem gosta de música sempre gosta muito também do vinil. Mas vamos continuar a nossa conversa. Eu sou o professor Marcos Mello, não sei se você me acompanha aí nas mídias, eu estou no Instagram, no Facebook e no YouTube diariamente, e a ideia é que nós relacionemos a canção com o contexto histórico. Então, em todo o programa, nós vamos ter mais ou menos meio a meio falando sobre a canção e a outra metade falando sobre história, sobre o contexto histórico. Então, se você gosta de um desses dois temas, você é meu convidado para a gente fazer essa caminhada e essa jornada muito prazerosa dentro da música brasileira. Eu sempre trago aqui algumas imagens para ilustrar, né, nosso bate-papo, e eu já vou, então, aqui puxar para a gente falar sobre essa canção. Então, aqui os primeiros versos que eu acabei de ler, né? Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Estado violência, estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Aqui está o LP que eu mostrei para vocês agora há pouco, e é óbvio, né, pessoal, que uma banda com esse nível, você pegar, por exemplo, Arnaldo Antunes fazia parte da banda, Nando Reis, Paulo Miklos, né? Então, todos os outros, né, todos eles com muito talento. Não sei se você sabe, eles começaram a tocar num colégio, a maioria eram colegas, né? O colégio chamava-se Equipe, aqui em São Paulo ainda existe, só que no final ali dos anos 70, acabou se tornando meio que um centro de referência da música. Inclusive, o apresentador Serginho Grossman, ele começou lá a sua carreira, né, apresentando ali os shows. Geralmente levava aquele pessoal lá, já da velha guarda, né, da MPB, e os meninos faziam, né, como quase todo colégio, tem aquelas bandas, e aí eles iam lá para tocar, fazer as aberturas, né, dos programas, e parece que começaram
a tomar gosto, né, pela coisa, e acabou virando uma banda aí de grande sucesso. Isso foi ali na viradinha, né, dos anos 80. Então, é isso que eu quero comentar com vocês, como eu prometi, falar um pouquinho sobre o contexto histórico, e nós vamos pegar como referência, já que nós vamos falar dessa música e desse LP, vamos pegar a data desse LP como referência. Eu vou procurar, né, falar da data da gravação da música. Às vezes uma música foi feita antes, né, e depois só foi gravada. Então a gente vai priorizar aqui sempre o ano da gravação. Então, no caso, 86. O que estava acontecendo em 86 no Brasil? Tinha acabado de acabar a ditadura militar. Então, aqui vocês estão vendo algumas manchetes dos jornais, né, da época. Então, a Folha de São Paulo, acabou o ciclo autoritário, Tancredo, primeiro presidente civil, né, desde 84, outra ali do Estadão, eles colocaram o outro, o Globo, enfim. Então, só para dar uma ilustrada, né, nesse contexto, e lembrar um pouquinho, quer dizer, como que acabou a ditadura militar. A ditadura começou em 64 e ela teve vários ciclos, né? Um primeiro, uma fase um pouco, vamos dizer assim, mais light, de 64 até 68. 68 veio as 5, a ditadura ficou mais ostensiva. Isso vai durar mais ou menos até mais ou menos ali 74, 75, quando assumiu o Geisel, e aí já começou a se falar em abertura. Muitas vezes as pessoas me pedem sugestão de livros e eu comento que cada caso é um caso, cada período, cada canção. E em se tratando de ditadura militar, esse trabalho do Hélio Gaspari é muito interessante. Inclusive, como eu estava dizendo, em função dessas diversas fases que a ditadura viveu. E ele usa esses termos, né? A ditadura envergonhada, escancarada e assim por diante. Para a gente não esticar muita conversa, vamos direto, como eu disse, ao último governo. Quando assumiu, né, o João Batista Figueiredo, em 79, e inclusive o mandato dele teve 6 anos, não é? Os militares sabiam que seria pouco provável eles conseguirem esticar mais aquele período autoritário, então, já vislumbrando isso, deram um jeito de esticar mais 2 anos ali no mandato. Mas iria comentar com vocês como eu disse, a transição. Então, aconteceu um processo relativamente lento, né? Começou lá em 75, passou também, apesar, né, de se falar em abertura, tivemos casos trágicos, como, por exemplo, o assassinato do Vladimir Herzog, do operário, né, Fiel Filho, nas dependências do DOI-CODE. Pessoal, outro episódio também bastante impactante que aconteceu foi um atentado no Rio Centro. O Rio Centro, para quem não sabe, era um local onde eram realizados shows, e estava havendo lá um show no 1º de maio. Como é dia do trabalho, você sabe, é muito simbólico, então estavam todos os artistas, né, os principais que combatiam a ditadura, estavam fazendo um show, e aconteceu uma explosão no pátio do estacionamento. Então, no primeiro momento, o que aconteceu? Olha, vou até mostrar aqui, voltar aqui para vocês verem. O inquérito, né, teria concluído que o capitão e o sargento são vítimas. Isso quer dizer o quê? Dentro desse carro estava um capitão e um sargento do Exército. E aí ficou aquela indagação, né? Quer dizer, eles foram vítimas, mas como assim, né? O que eles estavam fazendo lá, enfim. Se percebeu o seguinte, olha, eram membros de um grupo que não aceitava a redemocratização, isso foi em 81, né? E eles iam colocar a bomba dentro do teatro. Então, vocês imaginem quantas pessoas, né, iriam provavelmente morrer, né, em função não só da explosão, mas se haver um tumulto, iam ser, né, pessoas pisoteadas e tudo mais. Enfim, esse capitão e sargento, então, na verdade, ficou sabendo-se depois que não eram vítimas, e sim, eles iam colocar a bomba lá. Só que a bomba estourou dentro do carro. O sargento faleceu, o capitão sobreviveu, e
Foi uma longa história, como, né, estávamos ainda vivendo o período ditatorial, ninguém quis mexer aí nesse vespeiro, e, na verdade, até hoje se arrasta aí uma discussão sobre esse atentado. Vendo de uma forma retrospectiva, dá para perceber que houve ali, né, cada ano havia um processo, né, realmente de democratização que culminou, como nós já falamos, no final da ditadura. E 82, eleições para governadores. Claro, pessoal, que sempre eles tentavam atrasar esse processo. Só para vocês terem uma ideia, nessa eleição de 82, haveria eleições, né, para governador, deputados estaduais e federais, vereadores, e você não podia votar num candidato de outro partido, como muitas vezes acontece hoje. Você pode votar, por exemplo, prefeito, né, de um partido e um deputado de outro, mas isso não era possível. Então, havia uma interferência às vontades das pessoas. Estado de violência, estado de hipocrisia. A lei que não é minha, a lei que eu não queria, como diz a canção. Aqui, pessoal, vocês estão vendo uma revista. Em 82, aconteceu a eleição para governador e os 3 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, com maior poder econômico, com populações mais numerosas, ganhou o partido de oposição. E aí ficou meio irreversível que acontecesse, né, esse processo de redemocratização. Em 84 aconteceu as diretas já. As diretas já, ou a emenda Dante de Oliveira, foi o maior movimento de mobilização popular da história do Brasil. Exigia-se eleições diretas para presidente. E não foi aprovada, mas houve uma movimentação, né, que havia um desejo da sociedade de votar para presidente. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque esses garotos, né, na época, 20 e poucos anos, eles viveram, se você fizer uma continha rápida, você vai perceber, poxa, se em 86, vamos fazer uma conta redonda para ajudar, se em 86 eles tivessem, por exemplo, 20 anos, você percebe que eles viveram praticamente sobre todo o período militar. Isso, com certeza, influenciou no processo de criação deles. Eu, inclusive, estou falando aqui com vocês, sou grosseiramente ali da mesma época e vivi também esse mesmo período. Toda a minha vida estudantil foi durante o período militar. Então, isso, porque esse LP, pessoal, ele é muito contundente. Depois nós vamos analisar, né, a ideia minha é analisar todas as canções. Hoje nós escolhemos o estado de violência. Você vê pelo teor das canções, não é? Tem a música Família, tinha a música Igreja. Então, se você for pensar, né, toda a estrutura da sociedade, Estado, Igreja e Família, ela foi ali questionada por esses rapazes. Bichos Escrotos, né, por exemplo. Então, tem muitas músicas interessantes que nós vamos analisar aqui com certeza. Mas, como eu disse, vamos focar aí no Estado e nessa transição democrática. Não passou a emenda das diretas já, a eleição foi feita de forma indireta. Não sei se você sabe, só os deputados votavam para presidente. E aí saíram 2 candidatos, o Paulo Maluf, que saiu candidato pelo PDS, ou seja, ele era candidato, então, você tem que fazer a seguinte leitura da situação, na época dos militares. Seria um candidato civil, né, dos militares. E, do outro lado, Tancredo Neves, pelo PMDB. Como só os deputados votavam, já se sabia, ou seja, ia dar vitória para o Maluf. Só que um detalhe foi importante. Quando o partido lá, no caso, né, o PDS indicou o Maluf, muitos do partido não aceitaram o nome dele. E eram pessoas, né, de muito poder, de influência dentro do partido, que influenciava o voto, né, dele, de outros deputados, como, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, em Pernambuco, José Sarney, no Maranhão. Então, eles não aceitavam, como eu estava dizendo, o nome do Maluf. E aí eles entraram em acordo com o Tancredo Neves e sugeriram, olha, nós podemos, né, votar e fazer a nossa bancada votar a seu favor,
E nós queremos, em troca, o vice-presidente. É lógico, né, que esse pessoal aí não vai fazer nada de graça, não vai fazer de nada só pensando no Brasil. E aí o Tancredo topou. Por quê? Com os votos desses chamados dissidentes lá do PDS, e depois, inclusive, até se formou um partido, o Partido da Frente Liberal, acabaram votando no Tancredo Neves. Então, mesmo de forma indireta, o Tancredo Neves venceu. Agora, olha a ironia da história. O Tancredo, apesar de ser um político moderado, ele sempre teve a vida inteira dentro do, né, MDB, que depois virou PMDB. O Sarney não. O Sarney tinha toda uma trajetória política ligada aos militares. Durante toda a ditadura, ele foi, né, da Arena e depois do PDS. E ele era o vice. E qual foi a ironia da história? O Tancredo faleceu antes de tomar posse. E aí, quem que assumiu? O Sarney. Era como se fosse, né, pessoal, para nós que vivemos aquele período, uma continuação quase que, né, de certa forma, da ditadura, porque, né, ia assumir um candidato que sempre, né, fez parte daquele sistema. Então, foi muito decepcionante. E os rapazes politizados, críticos, quiseram fazer essa crítica. E hoje eu escolhi, como eu disse, o Estado, para fazer, óbvio, né, que, como eu disse, o contexto histórico vai influenciar a criação deles, porque havia essa indignação com o Estado, né, um Estado que, por exemplo, não deixava você ouvir a música que você quisesse, que não deixava você assistir o filme que você quisesse, ler o livro que você está querendo, porque havia censura. Nós já falamos aqui em outro momento, eu vou até retomar aqui para vocês a imagem do Chico Buarque, agora, óbvio, né? Vários outros artistas, dezenas de artistas, tiveram músicas censuradas. Eu estou mostrando essa porque essa dá para ver nitidamente que o censor, né, já por isso que eu gosto dela, já pus em outros programas que eu fiz, que o censor percebeu que aquele cálice do verbo, né, calar, e aí ele anota a caneta e veta, tá vendo lá depois, né, o carimbo de vetado. Então, nesse LP, por exemplo, mesmo a ditadura já, né, tendo acabado, duas músicas foram censuradas: Igreja e Bichos Escrotos. Estávamos em 86, já tinha formalmente acabado a ditadura, e a música Bichos Escrotos não podia ser divulgada na rádio. Você podia até comprar o disco, mas não podia divulgar na rádio. É óbvio que, diante, né, pessoal, de toda uma circunstância, as rádios acabaram tocando mesmo antes de formalmente, né, acabar com a censura. Vamos seguir na canção. Meu corpo não é meu coração é teu. Atrás de portas frias, o homem está só. Homem em silêncio, homem na prisão, homem no escuro, futuro da nação. Eu escolhi, pessoal, você está vendo aí, está destacado, futuro da nação, você está vendo aí, negrito, coloquei também sublinhado para você visualizar mais rapidamente, que tudo indica que eles fizeram aí uma crítica a uma propaganda que o regime militar fazia. Eu trouxe aqui também para você visualizar. Então, olha, era um cartaz que dizia o seguinte: até 64, que é o ano do golpe, né? O Brasil era apenas o país do futuro. E então, o futuro chegou. Eles fizeram, então, essa crítica a essa situação. Outra coisa, pessoal, voltando aqui à letra. Se a gente for pensar, quando ele diz assim, olha, o estado de violência, deixe-me sentir, estado de violência, deixe-me em paz, deixe-me querer, deixe-me pensar. Aqui nós poderíamos também tomar a liberdade de fazer uma análise de uma ampliação, vamos dizer assim, né, dessa crítica ao Estado. Por exemplo, o Estado surgiu, não sei até que ponto você já estudou, né, mas com certeza você vai lembrar ao mencionar que o Estado surgiu ali, né, no Egito, na Mesopotâmia, na China, em outros lugares, porque até então, né, vivíamos na chamada pré-história, né, o homem não existia a escrita nem o Estado. Então, o Estado surgiu, eu vou tentar aqui ser bem sintético, né, para a gente não é o foco, né, não é uma aula de história, é aula para entender melhor esse discurso, essa crítica ao Estado. Então, o Estado surgiu para
obviamente, né, no primeiro momento, para atender uma necessidade. Então, por exemplo, vamos pegar o Egito como exemplo, que fica mais fácil. Tinha o rio, né, cortando ali o deserto. Então, o deserto de um lado, o deserto do outro. À medida que a população vai crescendo, vai precisando de mais áreas agricultáveis. Então, só um esforço coletivo, né, inúmeros trabalhadores já não cabia mais para um grupo pequeno, uma família, mas tinha que ser um grande contingente de pessoas para realizar aquela obra. Uma obra de irrigação, uma obra de represa, né? Represar as águas para ter água o ano inteiro. Isso teria que ser um trabalho coordenado. Aí vai surgir aquele que vai projetar e aquele que vai empurrar os blocos de pedra. E aí surge o Estado, que é justamente aqueles que vão projetar, não é? Então, aí surge o Estado. Resumindo, não sei se deu para você entender onde eu queria chegar, é que há um trabalho coletivo, que era uma necessidade daquele grupo, e o Estado pensou assim, né, no primeiro momento, não era um Estado que tinha uma finalidade exclusivamente, né, de se autobeneficiar, de beneficiar um pequeno grupo, embora isso acontecesse. Então, o Estado teria surgido dessa necessidade, né, daquele grupo humano. Mas existe também, no finalzinho do século XVIII, surgem também aquelas teorias mais críticas do Estado. E aí destaca-se o Marx, o Engels e o Bakunin, que é anarquista. Então, também, em linhas bem gerais, o Engels escreve A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Onde ele relaciona esses aspectos. E aí ele diz, olha, o Estado surgiu, né, para garantir interesses de um grupo sobre o outro. Então, é uma forma mais crítica de ver o Estado. E o Bakunin vai mais longe, né? Vai dizer, olha, o Estado tem que ser eliminado. O Marx também, de certa forma, porque o Marx e o Engels, né, falavam de uma... percebiam, né, a história da humanidade como se fosse uma certa evolução, e depois do Estado capitalista, burguês, teria o Estado, ele chama, né, de ditadura do proletariado, que seria um Estado, né, diferenciado do Estado burguês, porque estaria na mão dos trabalhadores. E esse Estado seria transitório, e caminharíamos para uma sociedade comunista, e aí sem Estado, segundo a concepção do Marx, né, sem classe e sem Estado. Já que se o Estado surgiu para garantir interesse de um grupo sobre o outro, e se né, durante o que eles imaginavam, a ditadura do proletariado vai eliminar as classes, então, se não tem classe, também né, não tem Estado, desaparece. Então, os anarquistas e os comunistas tinham esse ponto em comum, né, a defesa do fim do Estado. Né? Só que, com um detalhe, que os anarquistas não aceitavam aquela transição que o Marx defendia. Tá? Então, inclusive lá na Primeira Internacional, né, o Marx e o Bakunin tiveram uma discussão justamente sobre esse tema. Mas, como eu disse, não é uma aula de história, mas para entender que, portanto, o Charles Gavin, né, que foi o autor da canção, e todo o grupo, já que geralmente parece que todos ali, né, afinal, davam uma arredondadinha na canção, era quase que uma criação coletiva, mas de certa forma assinada por ele deve ter bebido dessa fonte, né, uma fonte mais crítica do Estado. A gente pode, né, fazer aqui, a gente tem essa liberdade, já que quando o artista, né, se diz isso, é muito lugar comum já, o artista colocou, né, gente, sua obra, seja uma pintura, uma escultura, um livro, um disco, como é o caso, na praça, ele meio que deixa aberta as análises, pode ganhar ali uma dimensão, né, uma cor ali que ele não estava nem imaginando. Então, como eu disse, a ideia aqui é fazer essa relação, então nós tomamos essa liberdade, né, quer dizer, de analisar a canção no seu sentido assim mais amplo, da crítica ao Estado, e uma crítica mais imediata, talvez aquele momento, né, que eles estavam vivendo, que havia essa sede, né, de liberdade, porque, como nós acabamos de ver, havia censura no cinema, na literatura, na música, escolhia-se o que deveria ser ouvido, o que deveria ser visto,
Então, é isso que essa juventude, naquele momento, e como eu disse, né, inclusive também fiz parte, não tal, com esse protagonismo, né, dos Titãs, mas nós vivíamos aquela situação, havia uma sede, né, pela liberdade. Então, essa música, eu acho que ela é bem interessante para traduzir aquele momento histórico que estava se vivendo. Então, como eu disse, a ditadura acaba formalmente em 85, mas esse governo do Sarney, que, como eu disse, foi uma ducha de água fria, apesar de tudo, né, pessoal, o governo Sarney, ele pode ser considerado, apesar de todas as circunstâncias, do seu passado ligado à ditadura militar, ele, do ponto de vista daquele ciclo, né, chamado militar, ele é considerado uma figura que encerra aquele período, porque durante, né, o seu governo vão sendo tomadas várias medidas, então a revogação, né, da censura, porque embora respirasse esse ar de liberdade, mas as leis ainda estavam lá. E aí se usava muito, né, essa expressão na época, retirar o entulho autoritário. E aí, aos pouquinhos, né, como disse, a música, mesmo sendo proibida, a radiodifusão de Bichos Escrotos, por exemplo, e entre outras canções, não só da banda, né, como também de outros grupos. Havia também um discurso moral, né, não era só político, era moral também. Então, determinadas palavras não podiam ser usadas. Com certeza nós vamos voltar aqui com outros cantores, outras músicas para ilustrar esse momento e que você fique com uma boa formação, tanto musical quanto histórica, porque, no meu ponto de vista, como eu disse desde o começo, esse contexto histórico com certeza vai influenciar muito, ou seja, nós temos o lado subjetivo da criação do artista, que às vezes faz uma música até mais intimista, mas também temos esse contexto histórico. Às vezes o artista nem está tão claramente consciente disso, mas que ele recebe essa influência. Como eu disse, esse grupo, com certeza, fez esse LP inspirado nesse contexto histórico. É como se você tivesse, não é? Isso é meio comum do ser humano. Você está amordaçado muito tempo. Quando você se liberta, a crítica vem com muito mais contundência, não é? A rebeldia vem com mais contundência. Por isso que eu falo, não é à toa que no mesmo LP você tem a crítica à igreja, a crítica ao Estado, de certa forma, família, né? Porque é uma música bastante irônica, nós vamos trazê-la aqui para discutir, Bichos Escrotos, inclusive o próprio Nando Reis relata que, fazendo uma palhinha aqui, né, já que eu citei Bichos Escrotos, ele se inspira que eles estavam parados, né, no semáforo e eles viram as baratas saindo do esgoto e aí tem inspiração. Então você vê, né, como é interessante esse universo e como é rica a produção da música brasileira. Pessoal, eu estou aqui, como eu disse, diariamente, às vezes uma entradinha rápida, 2, 3 minutos, para deixar um recado, falar de uma canção, de um acontecimento importante. E então eu te convido para fazer, como eu disse, essa jornada pela história da música brasileira. A inspiração para esses programas vieram de aulas que eu ministrava, sou professor de história, e levava as canções para ilustrar uma determinada situação. Pela pandemia, começamos a fazer aqui alguns números. Então, se você gosta desse tema, deixa um like aí, compartilha com os amigos, divulga, ajuda a divulgar, porque você sabe que isso é assim que funciona, não é? Nós temos que ter audiência aqui para estar diariamente. E a próxima canção que eu vou analisar com vocês é justamente Igreja. Então, nós vamos fazer mais ou menos esse bate-bola, nós vamos falar um pouquinho da produção da música, depois vamos entrar na questão, né, de como estava a igreja no Brasil naquele momento, vamos tentar ampliar como a gente tenta fazer aqui sempre. Então é isso, pessoal.
Forte abraço para vocês e até a próxima.